capítulo 1. Então, o que significa Bhagavad Gita? É Cântico do Senhor, ou Cântico do Espírito, né? Então, Bhagavad Gita é a mais apreciada das escrituras da Índia. A escritura das escrituras é a Bíblia, o Sagrado Testamento hindu. O livro em que todos os mestres confiam como fonte suprema de autoridade das escrituras. Bhagavad Gita significa Cântico do Espírito, a comunhão divina da percepção da verdade entre o homem e seu Criador. Os ensinamentos do Espírito através da alma, o cântico que deve ser ininterruptamente cantado. Todo o conhecimento do cosmos está condensado no Gita, sendo supremamente profundo e, todavia, revestido de linguagem reveladora, de beleza e simplicidade reconfortantes. O Gita tem sido compreendido e aplicado em todos os níveis das atividades e do empenho espiritual do ser humano, sendo abrigo de um imenso espectro de seres humanos com suas diversas naturezas e necessidades. Em qualquer ponto que se esteja no caminho de volta para Deus, o Gita lançará luz sobre esse segmento da jornada. Então é isso que ele está trazendo aqui, é muito interessante, né? Então, independente do lugar que a gente esteja, porque em essência, como ele fala aqui, né, o Gita, o Bhagavad Gita, ele tem uma orientação cosmológica, porque isso ele vai trabalhar ao longo do livro, né? Porque é interessante que é um diálogo, o livro inteiro é um diálogo. Então, se a gente pensar numa história que a gente conhece, por exemplo, sei lá, a Branca de Neve, eu vi um exemplo desses dias. É como se, naquele momento em que o caçador vai deixar a Branca de Neve na floresta, eles tivessem um diálogo e aquilo ali inteiro se tornasse um outro livro à parte. Então, o Bhagavad Gita ele meio que foi inserido no Mahabharata séculos depois, né? Então, naquele momento em que vai começar a batalha, tudo para, um exército de cada lado, e Arjuna conversando com Krishna ali. Então, esse é o livro inteiro, um diálogo entre Arjuna e Krishna, né? E o que é esse aspecto cosmológico do Bhagavad Gita? Porque o cosmos, nessa visão espiritual oriental, e mesmo no espiritismo também a gente tem isso, né? É um caminho de retorno da alma individual até o grande espírito, até Deus, até a alma universal, né? Então, e aqui Krishna, que é essa presença, essa centelha divina no interior de cada ser, de cada consciência, de cada alma, está orientando a consciência separada como ela trilhar o seu caminho para atingir essa unidade, né? Então esse é o diálogo, essa é a essência. Então ele vai pegar, digamos assim, a Arjuna pela mão e conduzir pela estrada interior. Então por isso que ele diz assim, independente de onde você esteja, o Gita vai lançar luz sobre esse pedaço da jornada, né? A sabedoria de uma antiga idade superior da civilização. Em sua literatura, a Índia preservou sua civilização altamente evoluída, que remonta a uma gloriosa idade de ouro. Desde a antiguidade perdida no tempo em que apareceram os Vedas, passando por um grande desenvolvimento de subsequentes poesia e prosa extraordinárias. Os hindus deixaram os sinais de sua civilização não em monólitos ou edifícios em ruínas, mas na arquitetura de escritos ornamentais esculpidos na eufônica língua sânscrita. A própria composição do Bhagavad Gita, sua retórica, aliterações, dicção, estilo e harmonia, mostra que a Índia havia, desde muito tempo, passado pelos estados de desenvolvimento material e intelectual e alcançado um elevado pico de espiritualidade. Então, assim, é uma pena que a gente não compreende o sânscrito, porque é todo poético o livro. O Mahabharata inteiro, ele é poesia no sentido, tem rima e métrica em tudo isso. Isso que é interessante, né? Quem entende de aramaico diz também que as pregações de Jesus eram todas assim, extremamente poéticas, que quando a gente traduz, não tem como manter as duas coisas, né? Você opta por manter ou a métrica e a rima ou o sentido. Não tem, é muito difícil, né? Você pegar, mesmo se a gente pegar assim, um escrito num idioma mais próximo, num francês ou no italiano, você não vai conseguir. Imagina numa língua tão distante no tempo e no espaço, né? Então não tem como fazer uma tradução que preserve o sentido e a poesia da coisa. Então tem que optar. E normalmente opta-se por preservar o sentido, né? Mas tem esse aspecto poético também na obra, assim, né?
Seus versículos encontram-se no sexto dos 18 livros que constituem o grande poema épico da Índia, o Mahabharata. Esse venerável épico, talvez o poema mais longo da literatura mundial, narra a história dos descendentes do rei Bharata, os Pandavas e os Kauravas, primos cuja disputa do reino foi causa da cataclísmica guerra de Kurukshetra. O Bhagavad Gita é um diálogo sagrado a respeito da yoga entre Bhagavan Krishna, que foi ao mesmo tempo um rei terreno e uma encarnação divina, e seu principal discípulo, o príncipe Pandava Arjuna. Julga-se ter ocorrido na véspera dessa horrível guerra. A autoria do Mahabharata, inclusive o segmento que constitui o Gita, é tradicionalmente atribuída ao sábio iluminado Vyasa, cuja época definitivamente não se sabe. Vyasa é tradicionalmente relacionado com muitas obras literárias, primeiramente como organizador dos 4 Vedas, razão pela qual é chamado Veda Vyasa, depois como compilador dos Puranas, livros sagrados que ilustram o conhecimento védico por meio de narrativas históricas e lendárias dos antigos avatares, santos e sábios, reis e heróis da Índia, e como autor do épico Mahabharata, que se diz ter sido composto em 2 anos e meio, em sequência ininterrupta durante seus últimos anos, que ele passou em retiro isolado no Himalaia. É claro que aí há um tanto de mitológico na coisa toda. Ninguém sabe se Vyasa era uma pessoa só ou se foram vários, né? Eu já vi alguns instrutores que têm um conhecimento mais profundo da cultura indiana dizer que Vyasa, na verdade, é uma profissão, é como se fosse escriba, né? Então, quem fez isso foi o escriba. Então, muitos escribas, é aquele texto que não tem uma autoria definida, né? É como a Ilíada e a Odisseia, foi Homero, mas assim, ninguém sabe se Homero existiu. É mais provável que tenha sido um monte de gente que escreveu aquilo e que talvez alguém deu os retoques finais, né? E deixou uma unidade na coisa. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, Vyasa é uma figura um tanto quanto lendária, né? Então, é provável que muitas pessoas tenham escrito e colaborado com a construção e que alguém deu os retoques finais e acabou recebendo os louros, porque assim, no tempo não tem como alguém ter compilado os Vedas e o Mahabharata junto, porque é séculos de distância entre um e outro, né? Então, se ele deu um acabamento final nos Vedas, digamos assim, né? Talvez. Mas assim, isso pra gente pouco importa, né? No fundo, né? Mas o outro grande épico da Índia, que é o Ramayana, aí sim, esse tem um autor já mais conhecido, que é o Valmiki. É um nome parecido, né? Até confunde, mas é um outro autor que aí escreveu o Ramayana. Então vamos lá. Eu acho que vamos só até mais esse ponto, para a gente não se estender demais aqui. Decifrar o código do simbolismo yoga do Gita. Os antigos escritos sagrados não fazem clara distinção entre a história e a simbologia. Em vez disso, frequentemente entremeiam as duas na tradição da revelação das Escrituras. Os profetas costumam recolher exemplos da vida cotidiana e acontecimentos de suas épocas, e a partir deles, extraem parábolas para exprimir verdades espirituais sutis. Se não fossem definidas em termos corriqueiros, as coisas profundas da divindade não seriam concebíveis para o homem comum. Quando os profetas, como fizeram frequentemente, escrevem usando metáforas e alegorias mais reservadas, fazem-no para ocultar às mentes ignorantes e espiritualmente despreparadas as revelações mais profundas do espírito. Deste modo, o Bhagavad Gita foi escrito de maneira muito engenhosa pelo sábio Vyasa, em linguagem de simples metáforas e alegorias, entremeando fatos históricos com verdades espirituais e psicológicas, e apresentando em palavras um painel das tumultuosas batalhas interiores que precisam ser travadas, tanto pelo homem de tendências materiais, quanto pelo homem de inclinações espirituais. No interior da dura casca da simbologia, ele escondeu os mais profundos significados espirituais, para protegê-los da devastação da ignorância da Idade das Trevas, para as quais a civilização estava descendo ao tempo em que terminava a encarnação de Shri Krishna na Terra. Então, aqui tem aspectos importantes. Eles também lá têm uma compreensão de que o mundo passa por alguns ciclos, algumas eras, né? E eles chamam de Kali Yuga. Ele usou esse termo até o Lama Santen, né, na palestra, Kali, porque esse é um termo que não é só na Índia, ali no Tibete eles usam também, Kali Yuga.
é uma era de mais ou menos 3.000 anos, que também está encerrando agora, digamos assim, está numa transição de era dentro da visão oriental, da Índia como no Tibete. Então, para os hindus, o desencarne de Krishna é o que dava início a essa Kali Yuga, essa idade das trevas, que era o período em que o falso seria tomado como verdadeiro, em que a gente haveria mais confusão das coisas no mundo, né? Então, faz sentido, né? Sim. Faz sentido. Hoje em dia faz todo sentido, né? Nenhum outro momento na história, eles diriam, seria tão difícil caminhar genuinamente na caminhada espiritual, porque a correnteza que puxa a gente para o mundo transitório, para o mundo ilusório, é muito forte, digamos assim. Aquele dia que já usou essa metáfora uma vez, para ficar parado tem que remar bastante. A gente está sendo arrastado o tempo inteiro assim, para o mundo da ilusão, para o mundo da fantasia, do supérfluo, né? E é muito fácil, né, cair nesse engodo. Então, em todos os momentos da história teve essa dificuldade, mas agora isso é particularmente desafiador, né? Então, isso iniciou lá, já naquela época, né? Então, mais ou menos, Krishna deve ter vivido 600 anos por aí, antes de Cristo, né? Não se sabe, entre 1.000 anos e 400 anos, há uma janela ali grande de intervalo, né? Se considera em média uns 600 anos, que é interessante, né? Porque é a mesma época que viveu Patanjali também, que é o grande nome do yoga, né? E a mesma época que viveu Sócrates, né? Pitágoras, quer dizer, Sócrates é 400, né? Mas todos, assim, em vários lugares do mundo, parece que tinham grandes seres encarnados, né? Nessa época. Tudo bem sincronizado, Tudo né? bem sincronizado. Ao redor. Na Pérsia também, como que é o nome do grande instrutor da Pérsia? Esqueci. Zoroastro, né? Zoroastro também é essa mesma época. Então é interessante, né, que grandes instrutores da humanidade, né, em diferentes locais, mas numa mesma época. Então ali que estava começando esse decaimento, essa Kali Yuga. Então é isso, né? Então pouco importa para a gente a questão histórica, se essa batalha realmente aconteceu ou não aconteceu, né? Como a gente falou, em grandes épicos, os aspectos históricos, psicológicos, metafísicos, simbólicos, eles estão todos entremeados, né? E o que importa para a gente são as lições mesmo filosóficas e simbólicas, né, da obra. Do ponto de vista histórico, é extremamente improvável que, como descreve o Gita, à beira de uma guerra tão horrorosa quanto a relatado no Mahabharata, Krishna e Arjuna tivessem levado seu carro de combate para o campo aberto entre os dois exércitos opostos em Kurukshetra e ali empreendessem um extenso discurso a respeito da yoga. Enquanto muitos dos principais acontecimentos e pessoas que aparecem no conciso Mahabharata tenham, sem dúvida, base em fato histórico, a apresentação poética dessas pessoas e acontecimentos no épico foi arrumada de maneira conveniente e significativa para o propósito primordial de compendiar a essência do Sanatana Dharma, a religião eterna da Índia. Então é uma outra forma que se chama, né? A essência da espiritualidade indiana, eles costumam chamar de Sanatana Dharma. É como se fosse assim, é o Dharma eterno. O Dharma é como o caminho de retorno a Deus, digamos assim, né? A lei divina é o braço de Deus sobre o cosmos, sobre o universo, chamando os filhos de volta para casa. Essa é a definição de Dharma, né? É o braço de Narayana. Então, Narayana, a gente estava falando semana passada, né? Brahman, Brahma, Vishnu, Shiva, né? Narayana é outro nome de Brahman, só que como a face de Brahman, aquela que o Cristo veio nos revelar, que é o Pai. Então, o Brahman é algo assim, totalmente transcendental, mas ele tem uma face visível que é essa face do Pai, né? Então, o Pai estende os braços chamando o Filho, é o Narayana, esse é o Dharma, na Sanatana Dharma, religião eterna. Portanto, ao interpretar a Escritura, é preciso não ignorar os elementos factuais e históricos em que a verdade foi acondicionada. Precisa-se distinguir entre um exemplo comum de uma doutrina moral ou a narrativa de um fenômeno espiritual e uma intenção esotérica mais profunda. Tem-se de saber reconhecer os sinais da convergência dos exemplos materiais com as doutrinas espirituais, sem tentar arrancar de tudo um significado oculto.
É preciso saber como intuir as pistas e as declarações expressas do autor, e jamais ir procurar significados que ele não teve a intenção de manifestar, deixando-se confundir pelo entusiasmo e pelo hábito imaginativo de tentar extrair significado espiritual de todas as palavras ou afirmativas. O verdadeiro modo de compreender a Escritura é por meio da intuição, sintonizando-se a pessoa com a percepção interna da verdade. Com o auxílio de um guru que tem a realização divina, aprende-se a usar o quebra-nozes da percepção intuitiva para romper a dura casca da linguagem, da ambiguidade e obter a polpa da verdade nos dizeres das Escrituras. Meu guru, Swami Shri Yukteswar, jamais me permitiu ler com interesse meramente teórico qualquer estrofe do Bhagavad Gita, ou mesmo dos aforismos de Patanjali. O mestre me fazia meditar nas verdades das Escrituras, até que me tornasse unificado com elas. Então, ele as discutia comigo. Desse modo, durante esses anos preciosos na abençoada companhia do mestre, ele me deu a chave para desvendar o mistério dessa escritura. Vou ler mais um pouquinho. A história do Mahabharata começa 3 gerações antes da época de Krishna e Arjuna, nos tempos do rei Shantanu. Então aqui nós vamos entrar um pouquinho na história, né? Já vai começar a dar o contexto para a gente. Então isso que é interessante dessa obra, que ele aborda, ele faz um resuminho do Mahabharata para a gente entender onde a coisa se encaixa. A árvore genealógica dos Kurus e dos Pandus, com Kuru e Pandu, Kuru é igual Kaurava e Pandu igual Pandava. Quando no texto ele usa, né, alternadamente um e outro. Originando-se em Shantanu, descreve passo a passo, analogicamente, a descida do espírito à matéria no universo e no homem. Então olha que interessante. Então essa genealogia, né, dessas 2 linhagens vai descrevendo, porque a história da consciência é: a gente sai de Deus, passa pelos reinos, né, mineral, vegetal, animal, até chegar no reino humano, e do reino humano empreender um caminho de retorno ao divino, né? Então ele está dizendo assim que essa árvore genealógica vai traçando essa descida da consciência dos reinos espirituais até a matéria. Em si, a conversação do Gita diz respeito ao processo pelo qual essa descida pode ser invertida, capacitando o homem a voltar a ascender da consciência limitada de si mesmo como ser mortal até a consciência do seu verdadeiro eu, a alma unificada com o espírito infinito. O diagrama dessa genealogia está representado em God Talks with Arjuna, que é a obra de 2 volumes dele aqui, que esse aqui é um resuminho, né? Junto com o significado espiritual dos vários personagens, como foi exposto por Lahiri Mahasaya. Esses significados esotéricos não são arbitrários. Ao explicar o significado interno das palavras e dos nomes, a chave primordial é ir procurá-las na raiz sânscrita original. Erros terríveis são cometidos nas definições dos termos sânscritos, se não houver uma capacidade intuitiva de chegar à raiz correta. Então, decifrar o significado correto a partir desta raiz, segundo o seu uso na época da origem da palavra. Quando se estabelece corretamente o fundamento, pode-se deduzir o significado das várias fontes com relação ao significado comum das palavras e do modo específico com que foram usadas a partir de uma conexão racional concludente. É notável como o autor desse grande Bhagavad Gita revestiu cada uma das faculdades ou tendências psicológicas, bem como inúmeros princípios metafísicos com um nome apropriado. Quanta beleza em cada palavra, cada uma delas surgindo de uma raiz sânscrita. Será necessária uma pluralidade de páginas para penetrar plenamente no sânscrito subjacente às metáforas. Ficará evidente ao leitor, após examinar cuidadosamente as chaves de algumas estrofes do primeiro capítulo, que o pano de fundo histórico de uma batalha e dos guerreiros que dela participam foi usado para ilustrar a batalha espiritual e psicológica que se trava entre os atributos do intelecto superior puro, em sintonia com a alma, Buddhi, né, que eles chamam, e a mente cega, engolfada no sentido sob a influência enganosa do ego. Em apoio a essa analogia, mostra-se ali uma correspondência precisa entre os atributos materiais e espirituais do homem descritos por Patanjali em seu Yoga Sutras. E os bélicos competidores mencionados no Gita, o clã de Pandu, representa a inteligência pura, e o do rei cego Dhritarashtra representa a mente cega,
com seus rebentos de tendências sensoriais e perversas. Os Kauravas, né? O Kurus. Esses sentidos subversivos, rebentos da mente sensorial cega, só produzem doença, preocupações mentais e a pestilência da ignorância e da fome espiritual, em virtude da falta de sabedoria no reino do corpo. A despertada força da alma e o autocontrole desenvolvido pela meditação precisam tomar o reino e nele cravar a bandeira do espírito, estabelecendo um reinado resplandecente de paz, sabedoria, abundância e saúde. Então é isso a gente já tinha até comentado um pouquinho, né, na semana passada, que tudo é uma metáfora para falar a respeito da batalha interior, né? Porque o que o Bhagavad Gita traz é que a gente está sempre diante de uma única decisão na nossa vida, não importa qual seja a situação, em todos os nossos hábitos, em todas as nossas relações, em todas as nossas escolhas, o que a gente decide a gente está caminhando para se libertar das nossas ilusões, dos nossos apegos, dos nossos desejos, das nossas prisões. A gente está caminhando em direção ao nosso Dharma, ou a gente está se enredando mais nas nossas ilusões, né? Ou a gente está, ou seja, a gente está indo para cima ou para baixo. Arrumando mais um karma para o próximo. Arrumando mais um karma. Para agora mesmo, né? Para agora mesmo, porque agora, esse momento histórico que a gente está vivendo tem essa outra característica. A conta chega mais rápido. O que dá para quitar já vem. Que se faz é que se paga. Que se faz é que se paga. A gente vai cuspindo para cima, já vai caindo na testa em pouco tempo, digamos assim, né? Coisas que normalmente demorariam mais, dá um tempo de maturação para a gente receber a colheita, para poder aproveitar. Agora não dá mais tempo, né? O tempo urge, como se diz, né? Então é preciso que a gente receba os resultados das nossas escolhas de forma mais, para ver se a gente acorda mais rápido, né? Porque não tem tempo a perder. Mas é isso, então aqui que ele vai traçar essa batalha e com esse significado psicológico e psicoespiritual, né? Que está tudo alinhado aqui com o que a gente está estudando também aqui no Não Temas Mal, por isso que é interessante, eu acho que casar os dois, né? Porque ele está falando uma linguagem muito próxima.